No ar, o último Jornal da Educação de 2013. Hoje com uma edição especial de retrospectiva dos fatos que marcaram a educação no ano que acaba. Da redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Como definir o ano de 2013 na educação? Bem, foi sem dúvida um ano movimentado e de resultados contraditórios. Houve aprovação de leis importantes, mas outras igualmente fundamentais continuam empacadas no legislativo. O país avançou um pouco nas avaliações internacionais, mas aqui dentro, uma novidade nas provas gerou polêmica entre os professores. A educação tem esperança de mais dinheiro, mas os educadores ainda não. Entre conquistas e frustrações, o ano começou um pouco decepcionante com o anúncio de um minguado reajuste para o piso salarial. Na semana passada, no dia 10, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou um reajuste de 7,97% no piso salarial do magistério para os professores da educação básica. O ajuste foi acima da inflação, mas se a gente continuar nesse ritmo, vai ser muito difícil cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê a equiparação da renda dos professores de educação básica à de outros profissionais com ensino superior. Frase do ano. Nós já ultrapassamos aquela discussão de que professor é vocação, professor é profissional. Profissional precisa ser remunerado e precisa ter carreira. R$ 1.600 para 40 horas, vamos combinar, né? Vamos combinar. Haja amor. No terreno da inclusão, a grande novidade aconteceu para as crianças com autismo, que viviam numa condição de escolarização bastante incerta. Uma nova lei garante que elas seguem a mesma regra da inclusão das demais deficiências. A chamada Lei do Autismo legaliza a situação dessas crianças e diz sim que a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência e, portanto, deve ser incluída em todas as políticas e matriculada em turmas regulares. No financiamento da educação, o maior problema é a falta de dinheiro ou o fato dele ser mal utilizado? Provavelmente os dois. Em relação à grana curta, a aprovação dos tão sonhados royalties do petróleo garantiram um recurso bem-vindo para a área, mas, ainda assim, distante dos 10% do produto interno bruto que devem ser investidos na educação. Vamos começar falando sobre as receitas obtidas com a exploração do petróleo na camada pré-sal. Essa exploração vai ser feita em partilha com companhias petrolíferas multinacionais. A estimativa do governo é ficar com cerca de 75% das receitas. Esse dinheiro que o governo vai obter vai alimentar o chamado Fundo Social do Pré-Sal, uma espécie de poupança formada pelas receitas do petróleo. A ideia é guardar parte desse dinheiro como uma garantia para quando o petróleo acabar. A outra parte, 50%, para ser mais exato, vai ser investida em áreas sociais. Bom, quais áreas sociais? De acordo com o texto aprovado pela Câmara, essas áreas são saúde e educação. 25% do Fundo Social vai para a saúde, 75% vai para a educação. Agora falando especificamente da educação. Esses 75% devem representar 2 bilhões de reais em 2014, 5 bilhões de reais em 2015, até chegar a um valor de 15 bilhões de reais por ano. Mas e aí? Quanto representam esses 15 bilhões de reais? A estimativa é que esse dinheiro corresponda a algo entre 0,6% e 1,2% do PIB, o Produto Interno Bruto. Aí a gente faz mais uma continha. Hoje o Brasil investe 5,4% do PIB em educação. Com o dinheiro do petróleo, o total pode chegar a algo entre 6% e 6,6% do PIB. No campo da avaliação, a Prova Brasil trouxe uma surpresa, a inclusão de ciências humanas e naturais. Tudo muito em cima da hora, há poucas semanas do exame. Já as redes de ensino também vão lidar com um grande desafio, a inclusão de alunos de 4 a 17 anos. Pelo menos elas vão ter um pouco mais de tempo, até 2016, para vencer essa grande batalha. É o seguinte, agora em abril foi sancionada a lei que determina que todas as pessoas de 4 a 17 anos devem estar matriculadas na escola, ampliando a obrigatoriedade que antes era de 6 a 14 anos.
É uma tarefa gigantesca. Só entre os jovens são 2 milhões longe dos bancos escolares. E fizemos uma entrevista com o professor Ocimar Lavarce, da USP, que fez alguns comentários sobre a inclusão de ciências na Prova Brasil. A inclusão da prova de ciências, ela esbarra numa dificuldade que é a construção de uma matriz. Porque diferentemente de leitura e resolução de problemas, aspectos sobre os quais é possível um consenso maior, ciências, nós não temos esse quadro. Porém, mais grave é que nós não sabemos qual é a matriz. E isso me parece que rompe, né, com um dos protocolos de uma realização de avaliação. Qual seja de que haja inicialmente uma matriz, onde é explicitado aquilo que será objeto de avaliação. A necessidade de mais recursos não significa que os problemas de dinheiro estejam resolvidos. As notícias do ano mostram que ainda tem muita torneira aberta para fechar. A Controladoria Geral da União, a CGU, divulgou nessa semana um relatório com o resultado da fiscalização sobre a aplicação do dinheiro do Fundeb, que, como você sabe, hoje é a principal fonte de recursos para a maioria das secretarias no Brasil todo. Olha, foram investigados 4 estados e 120 municípios. Os resultados não foram nada bons. Em nada menos que 60% da amostra houve a realização de despesas incompatíveis com o objetivo do fundo. Entre as irregularidades mais escabrosas estão saques na boca do caixa antes do novo prefeito tomar posse, falta de qualidade nas contratações, como a do veículo que você vê aí na foto, que acredite ou não, era usado para transportar crianças, e simulação de licitações, das quais participaram fornecedores fantasma ou de fachada, como a empresa aí da imagem. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar. Para terminar a retrospectiva, vamos lembrar de uma notícia que não começou em 2013 e nem vai acabar nesse ano. É o Plano Nacional de Educação. Ele começou em 2010 com a CONAI, passou o ano de 2011 e 2012 na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado. Em 2013 ele viveu um périplo no Congresso, onde foi sendo modificado a cada passagem por comissão. Começou assim. Em abril de 2010, a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, construiu diretrizes para o novo PNE. A proposta foi encaminhada para o então ministro da Educação, Fernando Haddad, que apresentou um novo projeto sem muitas das sugestões da CONAI. Em 2011, o projeto foi para a Câmara e recebeu 2.915 sugestões de mudança. O relator, Ângelo Vagnoni, apresentou o projeto com novas modificações. Em maio de 2012, o projeto foi finalmente aprovado na Câmara dos Deputados. O PNE de lá seguiu para o Senado e foi parar nas mãos de outro relator, o senador José Pimentel, que, adivinhe, fez novas mudanças. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Lá ela foi aprovada no dia 29 de maio. Na última quarta-feira, como era esperado, o projeto de lei que institui o PNE foi aprovado na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, a CCJ, no Senado. De lá, o projeto segue para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde um novo relator vai ser designado, os senadores da comissão podem fazer emendas e de lá, se for necessário, o projeto segue para votação no Senado. O Plano Nacional de Educação avançou, mas olha, foi um avanço cheio de polêmicas. Na última quarta-feira, a Comissão de Educação aprovou o relatório do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Foram apresentadas 92 emendas, das quais 44 foram acatadas total ou parcialmente pelo relator. Boa parte das entidades ligadas à educação deu apoio ao relatório, pois ele recupera alguns pontos da proposta original aprovada pela CONAI, já no longínquo ano de 2010, e que haviam sido derrubadas na tramitação do projeto pelo Congresso. O último capítulo, pelo menos dessa temporada da novela do PNE, foi a aprovação no plenário do Senado do substitutivo proposto pelo senador governista Vital do Rego, que basicamente descaracterizou boa parte das mudanças introduzidas pela oposição na passagem do PNE pela Comissão de Educação. Agora a gente muda de trilha sonora para um sonzinho muito mais sugestivo para a rapidez que a gente espera dos nossos congressistas na aprovação do plano. Acelera, Congresso! Para você, muito obrigado por ter nos acompanhado até essa reta final. Fim do último Jornal da Educação de 2013, queremos estar junto com você no ano que vem também. Boas festas, feliz 2014